Você conhece o livro Plenitude, do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles? Nele, a benfeitora espiritual nos fala sobre a libertação dos diversos sofrimentos que afligem a nossa vida e sobre como iniciar um caminho em direção à nossa autocura, por meio do equilíbrio que uma vida no bem e no amor é capaz de trazer à nossa mente e ao nosso espírito. Plenitude, o novo podcast do GRESG, será sobre essa obra incrível e será apresentado por Aline Queiroz, Marco Aurélio Carvalho e Mariane Martins. Então já anota aí, toda quarta-feira, a partir do dia 1º de março, terá um novo episódio desse podcast em nosso YouTube, GRESG Grupo Espírita. Esperamos vocês! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marco Aurélio, eu sou um dos trabalhadores do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain e hoje eu estou tendo uma alegria imensa, uma oportunidade espetacular de poder estar batendo papo com vocês no primeiro episódio de um novo trabalho que o nosso grupo está lançando e que eu tenho certeza que vocês vão compartilhar com a gente, escutar, poder trocar reflexões e construir, acima de tudo, construir nossa melhoria. O trabalho de hoje, que inicia hoje, é sobre o livro Plenitude. Não sei se vocês conhecem. O livro Plenitude foi um livro psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E nesse trabalho, 3 trabalhadores do nosso grupo estarão participando diretamente, ativamente, junto com vocês, é claro. Eu, Marco Aurélio, a Aline Queiroz e a Mariane Martins. Antes de falar especificamente do nosso primeiro episódio, eu quero explicar um pouquinho mais desse trabalho e desse livro. Vamos lá, pessoal. O livro Plenitude, ele é um livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Essa série psicológica, ela tem 16 trabalhos de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. E o livro Plenitude é o terceiro desse trabalho. E é um livro muito, muito rico e muito interessante, porque ele vai trazer para a gente, ele vai conversar com a gente a respeito de uma questão que faz parte da vida de todos nós, que é o sofrimento. Nesse livro, Joana traz causas, origens, motivos do sofrimento, importância do sofrimento, como a gente pode usar o sofrimento na busca de nossa reforma íntima, de nossa evolução, formas técnicas para lidar com o sofrimento de uma forma positiva. Então, o tema central do livro é sofrimento, mas não aquele sofrimento punitivo, não aquele sofrimento castigo, e sim o sofrimento como ferramenta, como a gente vai perceber nesse livro, nesse trabalho que a gente está começando com vocês hoje. E é parte dessa série psicológica. A gente recomenda, claro, que quem tiver a oportunidade leia um livro também, não só o Plenitude, mas quanto outros livros de Joana. Joana sempre muito direta e muito clara nas suas colocações, mas o trabalho é sobre especificamente o Plenitude. E para explicar também como vai funcionar esse trabalho, vamos lá, algumas premissas, O livro ele é composto de uma introdução e de 14 capítulos. Então, um total de 15 materiais, 15 reflexões, 15 capítulos. Toda semana, a partir desse início de março de 2023, a gente vai estar lançando um episódio para vocês. Sempre alternando, sempre variando entre os 3 trabalhadores, como eu comentei, ou eu, Marco Aurélio, ou a Aline Queiroz, ou a Mariane Martins, de acordo com as semanas que forem se sucedendo. Então são 15 semanas, dado que vai ser um por semana, sempre buscando compartilhar, trocar. E a gente quer deixar bem claro, É um podcast, a gente está trazendo para vocês dessa forma, mas nos contatos do GRESG, nos contatos do trabalho do nosso grupo, fiquem muito, muito à vontade para poder tirar dúvidas, para poder buscar outros conhecimentos, querendo compartilhar alguma coisa, perguntar, reclamar. Acho que todo o trabalho precisa dessa troca, então a gente conta muito com vocês dessa forma. Bom, tendo dado essa introdução, pessoal, essa explicação sobre o trabalho, a gente vai falar um pouquinho agora da introdução do Plenitude, de partes do que a Joana fala nessa introdução
E a nossa ideia não é ficar lendo o material. Claro que em alguns momentos eu vou pegar alguns trechos interessantes, os trabalhadores vão pegar alguns trechos, mas a ideia é principalmente trazer para vocês pontos importantes e não fazer uma leitura. Mas, de novo, recomendo quem tiver o material que leia, porque tem muita coisa legal e nem tudo a gente consegue trazer, né, nessas nossas reflexões. E no iniciozinho da introdução desse trabalho, a Joana traz um seguinte trecho. Filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias estabeleceram que a vida é sofrimento e que toda tentativa para a libertação dele resulta em malogro lamentável. Já começa aí trazendo um ponto polêmico, né? Vamos lá. Nós como doutrina espírita, né? A gente entende que está no mundo ainda de provas e expiações, onde vão fazer parte da nossa caminhada sofrimentos, dificuldades e tudo mais. O problema é que muitas vezes a gente leva o nosso conhecimento para o fundo do poço, a gente esquece dele, e acaba se deixando levar por filosofias que tratam pessimismo como ponto central. Quem nunca ouviu, nunca conversou sobre a gente está aqui para sofrer? Claro que a gente está aqui para sofrer, verdade. A gente está aqui para sofrer porque o sofrimento é uma ferramenta, como a gente vai debater muito nesse livro. Mas a gente não precisa deixar o sofrimento levar nossa mente, nosso espírito e nosso corpo para lugares ruins, para lugares difíceis de se lidar. E muitas vezes, quando a gente se deixa levar pelo pessimismo, com esse sofrimento que nos prostra, né, nos deixa travados, a gente acaba caindo numa armadilha de tentar buscar fugas para esse sofrimento, buscar formas de acabar com o sofrimento rápido. Cabe dizer que eu não estou dizendo aqui que a gente não queira escapar do sofrimento, pelo contrário, a gente tem que sim lutar para aprender e não ficar preso em nenhum tipo de sofrimento. Mas já pararam para pensar, por exemplo, no grande motivo, numa grande causa do suicídio? Muitas vezes o suicídio vem de uma situação onde a pessoa se encontra sem enxergar uma saída, sem visualizar um caminho para sair daquela situação qualquer que ela está vivendo, e ela entende e ela acha que o suicídio é a forma de acabar com aquilo mais rápido. Mas a doutrina espírita fala que o sofrimento não vai acabar com o suicídio. A gente sabe, é verdade. Na verdade, as sensações, as dores, elas podem continuar, mesmo quando a gente está longe do nosso corpo material, né? Mas uma pessoa que está sofrendo muito, ela muitas vezes acaba se deixando levar pela vontade de tentar sair daquilo. E um motivo grande é que ela não entendeu ainda o sofrimento. Não como crítica, não como julgamento, mas quando a gente consegue entender o sofrimento, não é que vai doer menos, que vai aliviar as dores, não. Mas a gente vai entender que é parte de um processo e tentar achar caminhos para acabar com ele, claro, mas para acabar com ele resolvendo o motivo daquele sofrimento. Porque toda enfermidade, todo mal que a gente sofre em algum momento de nossa existência é parte de uma jornada, é consequência de atos, é formas de depurar o nosso espírito, e às vezes a gente deixa isso um pouco de lado. Outros pontos desse sentido, né? Quem nunca ouviu falar de eutanásia? A Joana traz logo no início, né? Ela fala assim, ó: pensadores precipitados de ontem como de hoje, fiéis ao diagnóstico ignóbil, propõem o suicídio como solução, a eutanásia e o aborto como mecanismos de fuga. E é mais ou menos isso que acontece, né, pessoal? De novo, a gente tem que tomar muito cuidado de não ser juiz de ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas vamos nos colocar na posição tentando entender o que Joana traz. Ela fala sobre a fuga, a eutanásia e aborto como fuga. E vamos ser sinceros, faz muito sentido. Por quê? Eutanásia é uma pessoa que está passando por uma doença grave, às vezes com dor, com sofrimento, e quer acabar com aquilo. Ela já sabe que não tem cura, enfim. Compreensível de uma certa forma, mas de um outro lado,
A gente sabe o que Deus preparou para a gente sabe a importância daquilo que a gente está vivendo para a nossa evolução, a gente sabe o motivo daquilo que está acontecendo? Não sabe, não como encarnados. Como desencarnados, abre um pouco a nossa visão. Ainda assim, nem tudo a gente sabe tão rápido assim, né? Aborto. O que é o grande motivo do aborto, pessoal? É você não enxergar muitas vezes que a existência daquele outro indivíduo, daquela criança, daquele filho, daquela filha que vai chegar, faça parte da sua vida naquele momento. Você sentir que aquilo de alguma forma vai atrapalhar todo o andamento da sua vida. Não estou preparado, de novo, sem crítica. Mas, e esse espírito? E esse espírito que de alguma forma se vinculou ao seu corpo e que precisa também dessa existência? E quantos casos a gente tem de pessoas que num primeiro momento não querem ter filho ou acham que é uma péssima hora, e o filho vem como um grande ensinamento, como aquele que vai apoiar, que vai ajudar. A verdade é que a gente não tem o caminho completo, né? A gente não tem o motivo de tudo. Então, toda decisão que vem de um julgamento específico, a gente pode estar deixando de enxergar alguma informação. Outro ponto que ela traz na introdução: pena de morte. Olha quantos pontos polêmicos, quanto atual Joana é, né? Isso é muito legal. Quanto rico é o que Joana traz pra gente. Pena de morte. Quem nunca ouviu alguém no momento de raiva, de ódio, de dificuldade, chegar e... Não, aquela pessoa, pena de morte sim, ela matou aquele, ela fez essa maldade. Já pararam para pensar que a pena de morte, na nossa ótica espírita, não resolve nada? Que, na verdade, pode tirar a chance daquela pessoa de seguir e aprender e lidar e desenvolver com os erros que ela cometeu? Porque a gente não pode esquecer nunca. Mesmo aquele que na ótica da sociedade é visto como alguém muito ruim, ele também está fadado à felicidade, ele também é um espírito. Quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Não temos como saber, né? A gente sabe também nem o nosso, nem de ninguém. Mas a felicidade faz parte do caminho de todos nós. Então, a pena de morte não resolve e não acalma. Às vezes a gente acha que, a pessoa que de repente perdeu um ente querido numa situação, assassinado, enfim, a pessoa não vai sentir menos dor porque o outro morreu também. A verdade é essa. É muito mais um alimento para raiva, para vingança, do que efetivamente para aliviar o sofrimento. E também na introdução, a Joana trouxe outro trechinho para a gente debater que eu achei muito legal. Certamente, o sofrimento faz parte da vida por ser mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. O diamante bruto aguarda a lapidação para fugir como estrela luminosa. Os metais necessitam de alta temperatura a fim de amoldarem-se à beleza e à utilidade. E olha que interessante essa reflexão, né? O sofrimento como mecanismo da natureza e outras formas da natureza passam por isso. Metais, pedras, diamante. O diamante nada mais é, pessoal, do que o carbono, que é um elemento que faz parte da matéria orgânica, mas o carbono submetido a uma condição extrema, a uma condição de altíssimas pressões. E isso é muito legal, porque ele se lapidou, ele se tornou aquela pedra preciosa. Mas para isso ele ficou com uma pressão tão alta que a gente, como ciência, ainda tem dificuldade de praticar. É difícil. É como se aquele grafitezinho da sua lapiseira se tornasse um diamante quando submetido a altas pressões. E já pararam para pensar, se a gente fizer uma analogia, que é muito parecido com o conceito de sofrimento? Esse diamante que ficou lapidado, que ficou puro, que atingiu um grau de pureza muito alto, ele precisou sofrer muito altas pressões. Assim como o nosso espírito, né? O nosso espírito, para se depurar, para evoluir, para buscar a forma mais pura de ser, ele passa por muitas provas, expiações, sofrimentos.
E não adianta a gente querer fugir disso, a gente tem que aprender com isso, a gente tem que entender o motivo disso, a gente tem que entender a causa para resolver a causa. É como se o sofrimento fosse realmente diretamente ligado ao nosso autoconhecimento. Porque no momento que a gente se conhece, aí sim a gente entende causas e formas de evitar o sofrimento. Não porque o sofrimento deixou de ser importante, ele é importante, mas porque aquilo você já aprendeu, você já entendeu. Então, para que de novo? Porque repetir um padrão que você sabe que faz mal. Voltando aqui para nossa introdução, um outro ponto que eu achei muito legal para a gente debater nesse primeiro episódio. O sofrimento está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. Gente, quando eu li isso aqui, eu confesso que fiz uma autocrítica aqui real. Tá, vamos ver se vocês concordam comigo, né? Já pararam para pensar que a gente tem uma mania feia, muito feia às vezes, de querer dimensionar o sofrimento do próximo? Nossa, aquela pessoa ali terminou com um namorado e tá sofrendo tanto, meu Deus, vai ter 1000 namorados na vida. Tá, mas naquela hora, aquilo tá fazendo ela sofrer. Ah, meu filho, quando eu não dei o doce que ele queria, ele ficou triste, sofreu, chorou. Que bobagem. Será que é bobagem? Não que você tem que dar o doce, claro que você tem que disciplinar, educar seu filho. Mas para ele, aquele momento é importante, é o que ele tem naquele momento ao alcance dele. E trouxe esses dois exemplos, mas na prática o que eu estou querendo dizer com vocês é: o sofrimento ele é individual. O que dói em um não dói em outro. A intensidade do que um sofre não é igual à intensidade do outro. Sabe por quê? Porque tem muito a ver com a nossa história. Tem muito a ver com toda a construção das nossas existências. Quem sabe um sofrimento que para você de repente é um sofrimento bobo no seu julgamento, para o outro aciona um gatilho de outras vidas, algo que a pessoa já passou e que não consegue ter a memória agora, pela bênção do esquecimento, mas que de repente o espírito lembra, e aquilo dói, aquilo faz mal, porque aquilo já provocou dor em outro momento. E a pessoa precisa talvez passar por aquilo novamente para aprender a lidar, para aprender a ser diferente. Mas isso não significa que nós tenhamos que ser indiferentes. Vamos parar de dizer vamos parar de comparar sofrimento. Não, a pessoa está reclamando disso, mas nossa, tem alguém lá no outro país que não... Claro, na ótica de cada um, a gente vai ter uma escala do que dói mais da gente. Mas nós não podemos cair na armadilha da indiferença e de dizer o que dói no outro, o que não dói no outro, o que o outro pode sentir, o que o outro não pode sentir. Por que ao invés disso, perder tempo fazendo isso, por que a gente não pode acolher, né? Por que a gente não pode entender e tentar apoiar, mesmo que a gente discorde, mesmo que a gente não tenha a mesma visão, mesmo que a gente não compartilhe daquele pensamento? Voltando para a nossa introdução, uma coisa também que eu acho bem interessante, dado que é o nosso primeiro episódio, é dizer que apesar do livro do Plenitude ser um livro espírita, né, psicografado, ele não é um livro apenas voltado para espíritas. Em vários momentos a gente vai ver nesse trabalho reflexões do budismo, trechos da Bíblia, trechos de outras religiões que podem sim agregar muito. Toda religião ela é muito bem-vinda, desde que praticada com amor, praticada com fé, com Jesus no coração. Mesmo que Jesus não seja o nome que aquela religião pratica, né? Que aquela religião traz como ferramenta. Mas, voltando, o fechamento da introdução, o fechamento desse primeiro trabalho, capítulo do Plenitude, ele vem e fala o seguinte: considerando a problemática humana existente no próprio indivíduo, o desconhecimento de si mesmo e tendo em vista fatores que desencadeiam o sofrimento, resolvemos aprofundar os estudos em torno dele, que trazemos de conhecimento ao prezado leitor interessado na solução desse terrível flagelo. Eu quero fechar esse episódio dizendo para vocês o seguinte: sofrimento é uma ferramenta, mas a forma
de aprender com ele é o autoconhecimento. É mergulhar na busca por si mesmo. É se conhecer, conhecer suas fraquezas, conhecer suas qualidades, conhecer seus defeitos, conhecer aquilo que ativa algo ruim em você, conhecer aquilo que ativa coisas boas em você. E ao conhecer, você começa a conseguir filtrar. Se aquilo me faz mal, eu vou tentar fazer de outra forma. Se aquilo me tira o equilíbrio, eu vou tentar achar caminhos para que eu não precise passar por isso. Porque se a gente desequilibra, os sofrimentos vêm. E o sofrimento muitas vezes vem com nós mesmos. De algo que você fez, sabe que não foi bom, sabe que fez errado. E aquilo te traz a culpa, a dor. E você muitas vezes no orgulho, na vaidade, não consegue lidar bem com isso, pedir desculpa, agir diferente. Você quer achar uma justificativa. Então, nossa jornada começa hoje. Nós teremos muitos episódios pela frente. Sobre sofrimento, sim, mas não como sofrimento de dor, e sim sofrimento de melhoria, de reforma, de aprendizado, de outras maneiras, outros caminhos para a nossa evolução espiritual. É isso que Joana quer para a gente, é isso que Joana veio nos ensinar. Bom, pessoal, muito obrigado por terem escutado esse primeiro episódio. Tenho certeza que nós vamos nos falar muitas vezes ainda. E acompanhem o trabalho, que tenho certeza que vocês vão gostar. Troquem, compartilhem, perguntem. Nós estamos aqui para isso. Muito obrigado para vocês.